A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja todo mundo bem. Hoje o programa vai ser, assim, bem legal, sabe por quê? Porque a gente vai estar falando de algo maravilhoso. Você sabe o que é um romance? Não sabe? Não, já sei. Você acha o seguinte, que romance é uma simples história de amor. E muita gente aí, vale aí muitas críticas, né? De dizer que o romance é apenas uma história de amor, e temos que dizer, é água com açúcar e tal. Não sabem vocês que o romance das obras literárias é a que mais fomenta a leitura no mundo, e isso são os ficcionais, são esses romances, né? E a gente vai conhecer um pouquinho da história, né? E o que seria o romance. Eu estou aqui, gente, eu fiz uma colinha, porque é muita informação. Eu não tenho isso, né, na cachola, então eu peguei e fiz uma colinha aqui para a gente estar acompanhando e falando, assim, bem legal o que é um romance. Então, primeiro, o romance, vamos dizer assim, vamos conceituar. Existem vários conceitos, mas a gente trouxe um aqui de forma simples, que você aí possa entender. Então, o romance é uma obra literária que apresenta no gênero narrativo, certo? Em prosa. E o que é prosa? Prosa, gente, é a forma de escrever corrida em parágrafos. Então, isso é prosa. Então, romance é uma obra literária do gênero narrativo, escrito em prosa, normalmente longos, não tem uma regra que tem que ser, mas normalmente são, que vai contar ali uma história, né? E aonde ali existe conflitos, sentimentos, situações dramáticas, né? Numa sequência de tempo. Isso é muito importante quando você vai entender um romance. Tem que ter essa questão da sequência de tempo, e a gente vai entender por que o tempo no romance é muito importante. O romance, gente, ele pode ter diferentes, né, várias histórias, ele pode contar várias histórias e de várias formas. Por exemplo, existe o romance policial, aquele que fala, que narra, que conta histórias de crimes, enfim. Tem o romance de aventura, né? E aí são vários exemplos que a gente tem. Tem o romance regional, um dos escritores que escreve, nossa, fantástico, é o Jorge Amado, baiano. Ele escrevia muito a Bahia, né? Falava muito da Bahia. Então, é um baita de um dos maiores escritores, né? Na verdade, brasileiro. Tem os romances históricos, que aí eles remetem a uma época, né? A um local onde a gente possa conhecer épocas diferentes que a gente não viveu. E tem os urbanos, os romances urbanos, os romances indianistas. A gente também tem alguns escritores indianistas, né? E a gente sabe muito bem. E são vários. Graças a Deus, gente, ó, a nossa literatura, a literatura brasileira, é uma literatura riquíssima, de várias formas. Escritores mais do que consagrados e que muitos de nós ainda não conhecem. O movimento romântico. Uma coisa, embora que tenham surgido aqui, principalmente no Brasil, quase na mesma época, gente, mas movimento romântico é um movimento literário. São aquelas pessoas que se reúnem para falar daquilo dali, com o objetivo de divulgar, de difundir, de valorizar. E os romances são as obras. Muita gente confunde o romantismo, o movimento romântico, né, que ele surgiu mais ou menos no final do século XVIII até metade do século
XIX, que teve um exemplo, por exemplo, Castro Alves, né, que era um escritor romance, o Machado de Assis, que também fez parte. Então, fora do campo literário, né, esse termo romance ficou apenas circunscrito à questão de casos de amor, histórias de amor, e que não é verdade, gente. O romance, ele não só trata de história de amor. A gente vai entender pela estrutura que o romance é o quê? É um texto onde você vai ter personagens, você vai ter enredo, o tempo, que a gente vai falar daqui a pouco, e que conta histórias, entendeu? Ficção, às vezes baseada em realidade, às vezes não, às vezes criada pela imaginação do autor, mas que conta histórias, né? E que necessariamente não precisa ser uma história de amor. E a gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, tem um livro assim, que eu super indico a você, que é do Nobel de Literatura, que é o Mário Vargas Llosa, que é A Festa do Bode. Ele conta, né, através de vivências, quem conhece um pouco do Mário Vargas sabe, ele fala muito dessa questão, ele conta, ele narra nesse livro, A Festa do Bode, a ditadura do Trujillo Júnior na República Dominicana, né, através do enfoque de uma personagem que é chamada Urânia. E, gente, o livro é espetacular. Você conhece o que é uma ditadura, né? Os males que um regime desse pode trazer para a sociedade, porque tem muita gente que fala de ditadura, mas que não sabe o que é ditadura. Então, é um livro espetacular. E por que Bode, A Festa do Bode? Porque era como o Trujillo, o ditador, era conhecido. Então, fica aí uma super dica de leitura. A origem, gente, de onde surgiu a palavra romance? O termo vem do medieval, né? Romanço, desse termozinho romanço, que significa o quê? As línguas usadas pelos povos sob o domínio romance. Perdão, o domínio romano. Romance, romano, romanço. Então, vem dessa palavra romanço, que é dessas línguas aonde havia o domínio do povo romano. Gente, assim, essa é uma das hipóteses. Existem outras hipóteses, mas o que se sabe de real é que foi no século XVIII que essa palavra romance começou a designar o gênero literário, tá bom? Então, tem outras hipóteses, mas eu trouxe mais porque essa daí provavelmente é a mais acertada. Quais são as características, né, para que seja um texto, uma obra considerada um romance? Bem, primeiro, ela ser do gênero narrativo, ou seja, a marca principal é o texto, é a relação temporal, certo, que se estabelece entre os fatos e o personagem. Então, a primeira característica, ela ser do gênero narrativo e se estabelecer um tempo, né? Uma forma temporal entre os personagens e os fatos. E esse romance, eles apresentam 4 elementos e que dá essas estruturas, que são o narrador, ou seja, é aquele que conta a história, né? E tem os personagens, que é aquele que pratica as ações contadas pelo narrador. Tem o enredo, que são as histórias, que são, né, todas as situações, os fatos narrados, né, pelo narrador. E o tempo. Esse tempo, gente, ele pode ser de 2 formas. Tem o tempo cronológico, que esse é exterior. São as datas, os dias, o mês. Então, ele vai situar o leitor nesse tempo, num horário, num local, numa data, num mês. Então, esse é o tempo cronológico, né? E tem o tempo psicológico, que esse é o tempo interior. Mas como é isso? Ele transcorre dentro das personagens, ou seja, é um tempo de memória das personagens, são as reflexões que as personagens fazem através do que está se vivendo. Então, esse tempo é interior
que são as reflexões, as memórias das personagens, tá certo? Então, por tratar-se, né, de narrativa, então tem ação, isso é muito importante que a gente saiba. Ação, lugar e tempo, tá? O romance ele tem que ter, no mínimo, isso aqui. Ele tem que ter um tempo, o tempo que é contado, o lugar que é contado, né? E as ações, tá bom? Então, gente, romance não é só história de amor, pelo amor de Deus. A gente falou, pode ser aventura, pode ser policial, pode ser regional, enfim. Existem 3 narradores. Existe o narrador personagem, que normalmente é em primeira pessoa, ou seja, é o próprio protagonista, vamos dizer assim, ou personagem que ele vai narrando a sua história. Então, é escrita em primeira pessoa. Tem o observador, que é escrito em terceira pessoa, ou seja, aquilo é narrado a partir da observação, né? E a pessoa que vai narrando a história vai narrando, na verdade, o que vai observando. Então, é em terceira pessoa. E tem o onisciente e o onipresente, que é aquele que vai narrando e ele tem a consciência de tudo, né? Do que está acontecendo, dos fatos narrados e do tempo, né? Que está ali acontecendo. O nome já está dizendo. E é também narrado em primeira pessoa. Tipos de romance. Você sabe? Tem, existe sim. Eu só vou trazer aqui alguns, são vários, mas eu vou trazer aqui os principais, que são monofônicos. O que significa isso, monofônicos? É que o foco, do romance, o principal foco é quem é um personagem, é o protagonista. Então, ele é o foco principal do romance. Tem o poliofônico, que eles são vários personagens principais, o narrador, né, o autor, ele vai narrando, trazendo ali reflexões de vários protagonistas. E tem o fechado, que é aquele onde o autor, ele coloca, ele já diz isso assim, 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 e não dá espaço para, vamos dizer assim, para que o leitor possa criar outras situações. Ou seja, tem finais fechados, então, e tem o aberto, que aí já é o contrário. É aquela obra onde você, leitor, nós, leitores, podemos ficar imaginando, ele deixa em aberto, exatamente para que o leitor possa participar mais ativamente, vamos dizer assim, da obra. Tá bom? Tá tudo bem aí, né, gente? Tá entendendo tudo direitinho. Maravilha. Vamos ver, gente, a importância do romance para a sociedade de uma maneira geral. E são várias, mas muitas mesmo. Por quê? Porque tem gente, se você não sabe, tem gente que menospreza o romance justamente por acreditar que o romance é apenas uma história de amor. Quando eu trabalhava, né, na editora O Clarim, e aí, através da editora, tive a possibilidade de viajar para alguns locais do Brasil, onde tinha feiras de livros e a gente participava, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que diziam que tinha vergonha de dizer que gostava de romance, porque parecia que não era uma pessoa culta. Você já imaginou, gente, um negócio desse? Mas eu escutei sim, não foi uma pessoa. E quanto a isso, quanto a esse, vamos dizer assim, né, preconceito que existe, o Gabriel Garcia Marques, o autor renomadíssimo, ele diz o seguinte, ele defende que, isso são palavras dele, tá? Se você diz que o romance está morto, não é o romance, é você que está morto. Por quê? Porque muito se fala que romance bom são aqueles antigos, o romance morreu, e não é verdade. O romance ele se reinventa a todos os momentos. Quando a gente pensa e lê uma obra e que depois todos os romances são iguais, porque conta a história de um homem que se apaixona por uma mulher, de uma mulher que se apaixona por um homem. Hoje já tem sim romances homoafetivos, né? Mas não, gente. A partir dali, então, quais são a importância, né, do romance? Primeiro, gente, você pode conhecer épocas, lugares,
né? Personagens, porque muitas vezes os autores trazem personagens históricos para as suas obras. Então, você tem a possibilidade de conhecer muito a respeito da filosofia, da história em si, da geografia, de todas essas áreas do conhecimento humano ou científico, através de um romance, sim, porque o romance ele é ficcional, mas ele pode trazer elementos, né, da realidade. Ele pode também ser totalmente ficcional ou ele pode também ser narrado a partir de realidade. Então, o autor aí quem vai escolher, na maioria das vezes, ele dá uma mesclada, ficção com realidade. Então, você tem essa possibilidade, né? De conhecer coisas novas, de viajar, de conhecer países, culturas, nações, povos, enfim. E é algo muito legal. Por quê? Porque aí já tem outro benefício. É o enriquecimento intelectual e cultural que isso promove. Já imaginou você conhecer cultura de outros países, outras civilizações, histórias? Então, isso dá um enriquecimento intelectual e cultural muito grande. Ele desenvolve, gente, o senso crítico. Por quê? Porque através, né, de muitas posturas, de muitas histórias das personagens, você se coloca no lugar, você se vê no lugar da personagem, e a partir dali você vai fazer uma reflexão, ou você vê outra pessoa, ou você vive aquela situação que a personagem, que o autor está narrando através daquela personagem, e muitas vezes você se vê naquela situação, ou se não se vê, você pode saber que você pode passar por aquilo, então aquilo ali vai desenvolver em você um senso crítico, um senso de análise, né? Poxa, isso aqui parece comigo, será mesmo que eu sou assim? Será mesmo que eu fui legal com fulana? Porque essa atitude parece que eu já fiz isso. E aí vai desenvolvendo um senso crítico de análise, e isso é muito bom. E o romance, diferente de outros gêneros, né? O romance ele tem essa capacidade que você consegue se colocar na pele, vamos dizer assim, da personagem, do personagem, enfim. Então, é algo bem legal. Ele promove um prazer. Se ele promove um prazer, ele também proporciona o quê? Uma melhor qualidade de vida. Que aquilo que gera em você um bem-estar, ele vai melhorar a sua condição de vida. Imagine essa pandemia aí, quem gosta de ler, ter a possibilidade de estar em casa, lendo um bom livro, né, conhecendo aí outros locais. Então, você vai ficar bem. Tem muita gente que não consegue ficar dentro de casa, que não consegue, às vezes, ter uma vida mais tranquila. E o livro, ele faz com que você se desligue, né, às vezes, dessa realidade tão dura e faz com que você suporte os dias melhormente. Às vezes, é na pele de uma personagem, na vivência de uma personagem, que você pode dizer assim, não, eu consigo, né? E ele dá esse suporte, então, ele dá prazer, ele tira você dessa realidade caótica, né, que boa parte da gente vive, e transporta você para outro mundo, que pelo menos naquela hora, você consegue se desvencilhar disso, encontrando forças, energias, dá uma renovação de energia, gente, ó, maravilhosa. Então, promove, sim, uma qualidade de vida. Promove uma socialização, né? Porque através da leitura de um romance, você tem a possibilidade, você tem mais assunto para conversar, ou no seu trabalho, ou na sua reunião, sei lá, social, com quem você se encontra, né? Porque se promove a intelectualidade, aumento dessa cultura, você que também quer falar, né? Quer conversar, e às vezes uma pessoa vem fazendo determinadas coisas, você conhece, então, isso promove uma socialização melhor na sociedade. Aí está a importância da leitura também, de uma forma geral, não só romance, para a sociedade. Promove também, gente, a possibilidade do sonho real, né? De você melhorar, né, na sua construção desses sonhos. Quantas pessoas que leram um bom romance, que leram uma boa história, não se inspiraram para construir novas coisas, para reavivar aquele sonho que estava.
e, poxa, viu ali no livro a personagem, passou por tanto problema, passou por tanta dificuldade, mas ela foi, lutou e venceu. E quantas pessoas não são inspiradas, né, na construção ou no reavivamento desses sonhos, dando assim mais esperança, mais possibilidades. Então, ele ajuda sim na construção ou na reestruturação dos seus sonhos, da sua esperança. Ele promove, gente, a reflexão. Além da questão do senso crítico, né, que, vamos dizer assim, talvez seja a mesma coisa, mas ele promove a reflexão. Quantos de nós, né, quando não estamos lendo, a gente não está refletindo acerca de nós mesmos, acerca da nossa família, acerca da nossa condição no trabalho, acerca daquela atitude que a gente não teve, que não foi muito legal, ou que foi legal e a gente tem que repetir, né? E aí promove essa reflexão, promove esse melhoramento interior. Quantas pessoas não passaram, não se modificaram e melhoraram suas vidas, né? Se melhoraram a partir de uma boa leitura. Nossa, eu acho que boa parte da humanidade, vamos dizer assim, 99,9%, porque sim, e é uma possibilidade real. Sabe por quê? Porque não é ninguém lhe dizendo, não, você tem que ser assim. Não, é você lendo, fazendo essa autoanálise, né? Trazendo e se conhecendo mais, porque vai promover. Gente, ó, são tantos os benefícios, tá? Que o romance proporciona, que esse aqui são apenas alguns, tá bom? Curiosidade. Vocês sabiam qual foi o primeiro romance escrito no mundo? Pois é, sabe quem escreveu? Quem? Uma mulher. Pois é, foi uma mulher, foi uma japonesa. Ela escreveu um romance no ano de 1007, tá? Vocês me perdoem a pronúncia do nome. Infelizmente, eu não sei se vai ser esse, mas o título da obra é esse aqui. A História de Genjin, tá? Genjin. A autora é Murasaki Shibiku, tá? Murasaki Shibiku é uma japonesa. No ano de 1007, ela escreveu A História de Genjin. Essa história, gente, é a história de um príncipe que busca o amor e a sabedoria. Deve ser bem legal, sabia? Eu tinha sim, curiosidade de ler, né? E quem mais escreveu também livros, romances, né? Livros não, romances, no mundo foi também uma mulher. É isso aí, tá vendo? Aí o pessoal também até tem um certo preconceitozinho, porque diz que os homens, né? E romance é coisa de mulherzinha. Ô, gente, parar com isso, né? Romance é coisa de gente que gosta de conhecimento, de aprender mais, tá bom? Vamos parar com esses, né? Menininho aí. Foi a Bárbara, perdoe aí a pronúncia de novo, Cartland, não sei se a pronúncia é essa, enfim. Ela escreveu 723 romances, foi a que mais escreveu. E existe, gente, uma infinidade de romancistas maravilhosos, graças a Deus. São vários. Eu vou citar aqui alguns. Se o seu não for citado aqui, não se preocupe, ele é maravilhoso do mesmo jeito. Tenho certeza disso. O primeiro que a gente selecionou aqui foi o Machado de Assis. O Machado de Assis, gente, tem livros espetaculares, e de uma profundidade filosófica, poética, emocional, inimaginável. Você pega um livro do Machado de Assis, você viaja ali, né? E é por isso que aí é uma dica também, para quem está lendo romance, não fica no superficial, não fica apenas na história narrada, vê sabe, o que está ali por debaixo, nas entrelinhas, e tem tanta coisa. O autor, às vezes, quer passar tanta coisa legal, né? Mas o Machado de Assis, ele é muito profundo, né? Muito filosófico, espetacular. Tem o José Saramago, que alguns livros dele já foram para a telinha, como Ensaio da Cegueira. Se você não leu o livro, gente, o livro é maravilhoso. O cara é fantástico.
escrita dele também é um capítulo à parte, espetacular. Quem conhece o José Saramago sabe do que eu estou falando. E se você não leu, assiste pelo menos o filme, que também é muito bom. William Shakespeare, eu coloquei aqui, mas na verdade o William Shakespeare não é basicamente um romancista. Ele inspira muitos e muitos escritores que escrevem romances, né? Muitos escritores. Mas na verdade ele era dramaturgo, né? Mas vamos dizer assim, porque ele escrevia essas histórias e estão aí, estão eternizadas, né? Tem o Gabriel Garcia Marques, que a gente já citou, tem o Antonin Exupéry, né, que aquele ali dispensa comentários, o Pequeno Príncipe, você que não sabe quem é o Exupéry. Tem o Mário Vargas Llosa, que eu também falei, o Paulo Coelho, nosso Paulo Coelho. Tem a Agatha Christie, tem o Sidney Sheldon, tem a Clarice Lispector, que eu amo de coração. Gente, tem tanto do romancista maravilhoso, tem vários romancistas novos aí, que estão, Nicholas Sparks, e, nossa, muitos mesmos, que vale a pena. E eu digo uma coisa para você, a gente que escreve, eu também como romancista, né, já tenho aí 5 obras publicadas, e é tão legal, gente, a gente ter a possibilidade de manter esse contato com o leitor, porque também eu sou leitora, e leitora ávida mesmo, e você compreender assim, a importância do livro, do romance, principalmente quando chegam até você e dizem assim, olha, eu mudei minha vida a partir daquele livro, da perspectiva que aquele livro me trouxe, né, da possibilidade de mudança real. E eu já tive, graças a Deus, momentos assim maravilhosos que são eternizados em nossa mente. Eu tenho um profundo respeito a todos os meus leitores, ao carinho, ao respeito que eles têm ao nosso trabalho. Então, deixo aqui a minha eterna gratidão a vocês. Quem não conhece nossas obras, que se tiver interesse, gente, tem, acho que nas livrarias aqui, né, tem todas, na distribuidora Boa Nova, editora e distribuidora, na Casa Editora O Clarim. Então, se você está aqui, os links na descrição do vídeo, tá? A gente está naquela campanha, doe um livro, preste um livro, presentei com o livro. Não deixe de jeito nenhum as livrarias morrerem, essa possibilidade de todas essas benesses que a gente falou aqui há pouco, de apenas um gênero literário. E tem vários outros que valem muito a pena e que tenho certeza. E se você não gosta de ler, repense. Repense, para um pouquinho, imagina o tanto, né, de coisa boa que você vai trazer para você, tá bom? Gente, então é isso aí, tá? Hoje o romance é um dos gêneros mais lidos em todo o mundo. O Brasil, apesar de não ser um país de muitos leitores ainda, essa realidade vai mudar, graças a Deus está mudando, estamos crescendo em leitura, tá? Então, o romance, né, é algo que chega com mais propriedade a todas as idades, raças, não tem preconceito nenhum. Então, o romance ele tem esse papel importantíssimo. Você que acha ou que achava que o romance era apenas uma historinha de amor, repense, porque não é. Tem romances aí maravilhosos, romances históricos, inclusive, que vale muito a pena a gente conhecer, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você tiver mais alguma sugestão, se você quiser sabe mais alguma curiosidade, alguma dica, deixa aqui no comentário. Se inscreve no nosso canal, por favor, gente. Compartilha, vai para sua mãe, para sua irmã, seu namorado, seu pai, faz com que ele conheça também esse conteúdo e ajuda a gente aí a crescer, tá bom? Deixa o seu joinha, não se esquece, aciona o sininho de notificação
porque assim, toda vez que a gente está postando, vai estar chegando para você. Um ótimo domingo, tá? Final de domingo. Uma ótima semana, que ela venha cheia de muita paz e muitos romances para vocês, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até a próxima semana, que Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, gente. Muita paz.